Boa tarde, meninos. Boa tarde, meninos. Mais um momento de reflexão, de estudo da construção do nosso conhecimento histórico, da história do Brasil. É uma alegria, é uma satisfação poder ensinar, poder falar, refletir sobre a história do Brasil. Nós vamos estar aqui agora entrando no momento que é mais crucial dentro do contexto da história do Brasil, que é o momento da assunção, vamos dizer assim, né? a subida dos militares ao poder, né? A partir de 1964, e esses militares vão governar o Brasil de 1964 até a década de 80, né, nos anos 80, na década de 80, no ano de 1985, certo? Então, são mais de 21 anos que o Brasil passa por um momento crucial, que é um regime ditatorial, que é um regime antidemocrático, e a gente vai conhecer isso aqui até mesmo para melhorar a nossa fala, a nossa reflexão sobre o que é um regime ditatorial, certo? Então, vamos aqui conhecer o momento, os poucos momentos que antecedem a subida, né, a chegada do poder desses militares. Então, nós temos aqui, olha só, o fim do governo de João Goulart, né? A gente já falou sobre João, né? O famoso Jango. Então, ele tenta implementar uma reforma de base a partir do momento que ele assume o poder de forma presidencialista, porque ele governava o Brasil até a saída de Jânio Quadros, de forma num regime parlamentar, né? E aí, essa forma de governo não lhe dá muito poder, né? Então, o poder dele é limitado pelo o parlamento. Então, todas as decisões que ele vai tomar, ele acaba tendo que passar pelo crivo do parlamento. Dado o momento, então, né, a partir do plebiscito, volta o governo presidencialista, né, ele volta agora com poderes de presidente, né, de fato, num regime presidencialista. Ele, diante de muita crise, de muita situação que vem sufocando o seu governo, ele tenta as reformas de base. Tá? Essas reformas de base é tipo uma proposta, né? Tipo, não é uma proposta de, 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 de um conjunto, né? De iniciativas para poder melhorar a vida principalmente daqueles que estavam sentindo mais hostilizados dentro do governo, né? Então, uma dessas propostas vai ser o quê? A, a reforma agrária, né? E a reforma urbana, que tinha o objetivo de lotear lotes dentro das cidades para as famílias mais pobres. E a reforma agrária, que é você pegar essas grandes quantidades de terras improdutivas e fazer aí uma repartição dessas terras com pequenos produtores. Isso, é claro, vai tudo contra os interesses dessa elite, que é agrária, que era dona das terras, que é dona do espaço urbano. Né? Então, isso aí contraria os interesses da elite que tem o poder de influenciar no governo. Só que, nesse caso, ela não se sentia amparada com João Goulart. Então, o que ela resolve? Ela resolve, então, né? Olha lá, né? As propostas de João desagradam as elites. Dessa maneira, algumas manifestações promovidas pela sociedade civil forneceram suporte para os militares organizar um golpe de Estado executado no dia 1º de abril de 1964,
e deram o golpe, derrubando o João Goulart do governo, dando início no Brasil o que a gente, então, chama de ditadura civil-militar. Por que ditadura civil e militar? Porque, no caso, teve a participação da elite, né? Essa elite conservadora que está no Brasil desde o início do Brasil colônia, né? Do Brasil Império, Primeiro Império, Brasil Regencial, Brasil Segundo Império e Brasil República. Então, ela está instalada, essa pequena elite que tem o controle da terra e, evidentemente, tendo o controle da terra, tem aí o poder de influenciar nas decisões políticas. Então, esse governo que se instala agora, de ditadores militares, tem o aval e o apoio dessa elite, né, civil. Por isso que a gente chama de ditadura civil-militar. Esse governo, na verdade, ele vai descumprir, né, ele não vai andar de acordo com as decisões da Constituição. Todo governante ele tem a Constituição como uma referência para governar. Ele não pode fugir ali dessas decisões. E é exatamente do governo ditatorial que ele não está nem aí para a Constituição. Né? Qualquer governo que descumpre o que determina a Constituição, ele está aí atropelando, né? Ele está fazendo um governo arbitrário e vai de desencontro ao que estabelece a Constituição. No caso aqui, os militares vão instituir atos, né? Que seriam aí as medidas que atropelam a Constituição, chamados atos institucionais, ou AI. No caso, teve vários atos institucionais, tá? Mas os mais duros aqui, os mais de maior provocação, é o ato institucional número 1, 2, 3, 4 e 5. A gente vai conhecer depois cada um deles. Vamos começar com o primeiro. O que ele fala? Olha só. Dentre os 17 atos institucionais, o AI-1 foi o primeiro deles, né? Entre outras questões, estabeleceu que a eleição para presidente seria indireta, cassou os direitos políticos de pessoas consideradas inimigas do novo governo, além disso, suspendeu por 6 meses direitos constitucionais de todo cidadão brasileiro. O que é isso? Todo cidadão ele tem o direito de votar, de ser votado, né, de se manifestar. No caso aqui, a suspensão dos direitos políticos é exatamente tirar o direito dele de ser votado, dele votar. Ele caça direitos políticos, é isso. Tá? Acabou-se as eleições para presidente de forma direta. Você poder ir lá escolher o presidente que vai governar o Brasil. No caso, as eleições eram indiretas. Quem escolhia o presidente da República era um grupo, né? Um grupo de parlamentares que, de forma que se reunia entre eles e, a partir dali, eles escolhiam o governante do Brasil. Então, isso vai acontecer também em muitas prefeituras, em muitos governos, né, de estados, essas situações que a gente chama de arbitrárias, né, que vão aí sufocando o desejo e o interesse do povo participar das decisões. O ato institucional número 2 foi promulgado em outubro de 1965. Olha só, por meio dele, os partidos políticos existentes até então foram extintos. Então, todos os partidos que existiam, os partidos políticos, acabaram, foram extintos. Você vai aqui, então, ter novas regras, né? O Brasil vai ter novas regras que foram definidas pelo ato complementar 4. O que esse ato falava? Que haveria 2 partidos, que era a Arena, né? Aliança Renovadora Nacional, Arena, Partido do Governo, ou Partido Governista, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era o movimento, que era o partido de oposição, né? Comandado por uma oposição moderada, porque não poderia ser uma oposição firme nem dura, não. Era uma oposição moderada. Caso essa oposição fosse dura, ela ia ter restrições. Ela sofria as restrições impostas por esses militares, governos ditatoriais, né, ditadores. O que vai acontecer para esse governo criar, ter uma simpatia popular, né, criar uma ideia de que
estava tudo bonito, o Brasil estava desenvolvendo. Então, cria-se a partir daí, o governo cria uma propaganda ideológica. O que essa propaganda dizia? Olha só, ela dizia que o Brasil, nesse momento, era um país que vai para frente, que ninguém mais segura esse país. O Brasil, ou você ama, ou você deixa. Se for para você ficar aqui choramingando, criticando e mandando a lenha no governo, é melhor, então, que você fica fora do Brasil. Então, se você não aceita as imposições do governo, é porque você não ama. Olha só, que coisa forte e pesada. Então, você deve ame, aceitando as imposições, ou deixe, certo? Tudo isso foi propagado pelo governo, por meio de adesivos, né, anúncios de diferentes meios de comunicação, como jornais, televisão. Né? Na época, a televisão era um artigo ainda que entrava em poucas casas, mas, de certa forma, muita gente tinha acesso. Né? Era todas as casas que tinham aparelho de TV, porque o aparelho ainda era um artigo de luxo. Né? Mas muitas pessoas acabavam tendo acesso, porque ele estava instalado em muitos ambientes. Né? Aí, e as pessoas, então, tinham acesso a esse meio televisivo também. O governo, então, exaltou o nacionalismo, quer dizer, né, o Brasil era um país que estava em desenvolvimento, é um país, né, que era um país de patriotas e tudo mais, aquela ideia que se prega hoje ainda. O Brasil, coincidentemente, a seleção brasileira, coincidentemente, na década de 70, ganha a Copa do Mundo. O Brasil passa a ser tricampeão do mundo nos jogos da Copa do Mundo. Então, isso vai ainda fortalecer mais a ideia de que o Brasil era um país, né, que estava em auge, que estava num momento aí de euforia, vamos dizer assim. Né, estava se tornando uma grande potência. Além dessa propaganda, tornou-se obrigatório nas escolas o ensinamento de uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, que era o objetivo dessa disciplina, era contribuir para valorizar mais ainda os valores morais e tudo mais, e edificar mais ainda, manter mais o regime ditatorial. Então, aí você tem aqui, né, tipo uma cartilha, né, que era distribuída nas escolas, mostrando que essa disciplina ela vinha mais como que uma catequese para os estudantes, no sentido de uma catequese política, de que era para se aceitar a forma de governo que os militares estavam implantando no Brasil. Houve momentos de repressão, sim. Né? A repressão, por quê? Porque aqueles que não aceitavam esse tipo de situação. E aí, então, o governo vai criar aqui, quero que vocês depois leiam, né? Os serviços do COD, o que era isso? Centro de Operações de Defesa Interna, e o SNI, que é o Serviço Nacional de Informações. Então, isso aqui era uma forma de combater todos aqueles que eram considerados subversivos. O que é subversivo? Aqueles que eram contra o governo. Então, esses dois departamentos aqui eram como uma forma de perseguir, de ter o nome de todos aqueles que estavam contra o governo sobre a mira, persegui-los, né, e encarcerá-los, torturá-los, e muitas vezes muitos foram mortos. Então, aqui estavam envolvidos estudantes, intelectuais, professores, né, uma leva de artistas, uma leva de pessoas envolvidas com as questões sociais, políticas do Brasil, tá certo? E o mais duro aqui foi essa ação aqui dos órgãos repressivos, que foi a promulgação do Ato Institucional número 5, que foi promulgado em dezembro de 68. Esse deu início ao período mais repressivo e violento do regime militar. Por ele, o governo suspendeu o habeas corpus. O que é o habeas corpus? É o direito de você, preso, pedir a sua liberdade até você ser julgado. Né? Então, tirou esse direito, o habeas corpus, concedeu plenos poderes ao presidente da República, que podia caçar mandatos políticos, de políticos eleitos,
nomear interventores nas cidades, nos estados, né, nas câmaras municipais, nas assembleias e nas prefeituras, né, como eu disse. Esse ato institucional número 5 aqui foi o mais duro e repressivo, tá certo? Meninos e meninas. Aqui a gente vê cenas, né? Cenas de ações daqueles que se manifestavam contra o governo e a repressão que a polícia vinha, então, descendo o cacetete em cima desses manifestantes. Aí a borracha. Nós temos um momento também de censura, né? Momento de punir todos os meios de comunicação que, porventura, atropelasse aquilo que fosse considerado abusivo contra o governo. É o momento que os meios de comunicação, programas televisivos, de rádio, tudo passava pelo crivo, ou seja, pela visão da censura, para depois poder ser exibido. Tá? Eu preciso que vocês leiam, tá? Entre nesses, pelo menos essas duas páginas aqui, desenvolva as atividades para que a gente possa depois fazer uma discussão, um debate melhor desse conteúdo, tá? Que é fundamental, é importante para o seu entendimento da nossa história nesse momento crucial que foi um momento da ditadura civil-militar do Brasil. Tá certo? Ficamos por aqui por hoje. Até mais. Um abraço, um beijo a todos.